Essa é uma palavra que fala sobre a figueira seca, né? E tudo que nós temos ouvido nesta casa esses últimos dias é sobre a palavra fé. Fernanda, numa quarta retrasada, na quarta passada, ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue. A pastora deu a continuidade, e dentro de mim nada mais é do que é ter fé. O que é ter fé? A palavra de Deus vai dizer para nós em Marcos 11:22. Eu acredito que todos já conhecem. Aquele que não conhece é só procurar. Mas 11:22 vai dizer: Jesus respondendo lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não divida em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, credes e recebestes, e tê-lo-eis. Até aí. O que é a palavra ter fé para nós? Se o próprio Senhor nesse dia disse que é para a gente ter fé em Cristo, eu acredito que tudo tem uma resposta. Acabei de dizer que isso está acontecendo no mundo todo. A fé é o que me move hoje, de acreditar que o amanhã é a resposta, de acreditar que Jesus é o caminho. Ali naquele versículo que nós oramos, ele falou de oração. Eu sou fruto de oração. A maioria das pessoas que vêm para uma igreja é fruto de oração. Seja oração de um pai, seja oração de uma mãe, seja oração de um filho, é oração de alguém. E se você crê na potência da sua oração, a Fernanda ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus antes, porque ela sofreu 12 anos. E nesses 12 anos ela sofreu praticamente, que naquela época a mulher sofria calada, ela não tinha muita direção. E hoje, se uma mulher sofre com hemorragia ou sofre com alguma coisa, ela tem todo um médico, todo um lugar para procurar, tem todo um recurso. E naquela época não tinha recurso. Cara, e o que me trouxe a introduzir sobre aquilo foi que, como ela suportou 12 anos sangrando, porque você sangrando, que nem diz Fernanda, você tem anemia, você tem fatores, e hoje dependendo da gravidade, você tem fatores, complicações com o teu corpo. E aquela mulher sofreu 12 anos, irmão. Mas ela escutou, quando ela ouviu falar que alguém a curaria, que alguém poderia mudar o diagnóstico dela, ela não hesitou. Porque naquela época, para quem não sabe, a mulher, se ela tivesse nesses dias, ela não podia sair do portão para fora. E hoje não. Hoje você está nesses dias, você vai no mercado, compra um absorvente, você tem a sua vida normal, tem as suas dores, tem as suas complicações, mas não é relativo a 12 anos de sangramento. Nisso que eu quero dizer para você, que aqui em Marcos ela quer dizer para nós da figueira, a palavra da figueira seca, que ela teve fé. Eu acredito que dentro dela ela clamava para, Deus me envia uma resposta. E quando Cristo veio, ela simplesmente tocou na orla. Irmão, qual é a nossa dificuldade hoje de tocar na orla? Você tem toda uma direção, você tem todo um caminho para tocar. Você tem o seu quarto. Por que dizer que não tenho ânimo? Como vou dizer que eu não tenho resposta, que eu não tenho direção, se você tem toda uma ferramenta hoje? E o melhor, naquela época ele era externo, hoje ele é interno. Hoje ele habita dentro de você numa proporção e numa profundidade que não há e não tem como não ser resposta. Irmão, eu fui viciado, eu tive um passado cruel.
Eu passei por processo de orfandade. Irmãos, nesses dias de pandemia, como eu sou grato em ser filho. Como é ser grato saber que Cristo habita dentro de mim, que me enviou paz espiritual. E o momento que eu achava que eu não tinha mais força, que eu estava sozinho, Cristo fala: não, filho. Cara, como é bom você ver as coisas e o agir de Deus, aquilo que você aos seus olhos, aos olhos nus, não tem respostas, não tem isso, e você aprender que Ele habitando dentro de você, que quando você não vê a resposta, Ele te manda, que quando você não tem a certeza, Ele é a certeza, que quando você vê o desemprego, Ele vê a porta aberta, aonde você vê o mar se secando, Ele vê a fonte jorrando. Sabe, é isso que te move. Eu conheço pessoas que meia pandemia foi mandado embora de um, e no auge daquilo que achava que não ia conseguir, que isso, que aquilo outro, de repente Deus enviou a porta aberta. Pessoas que descobriu doenças e Deus em mesmo tempo enviou a cura. Então Ele é a resposta, Ele é o caminho. Em Lucas 13:6, é o mesmo versículo, de uma forma diferente, que lá é a parábola da figueira estéril, e Jesus vai dizer bem nítido para nós, e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará; se não der, pois a mandará cortar. Irmão, 2 versículos, as mesmas coisas, visões diferentes. Quem falou que você ainda não está preparado para dar fruto? Onde é que está a sua fé? Estava pesquisando o versículo, orando a Deus, pedindo direção, aquele, para que não seja eu falar nada, mas seja Ele me usando. Aí eu fui ver os cultos que essa casa ministrou ao longo desse tempo de live. A Gisele ministrou, o pastor ministrou, Fernanda ministrou, a pastora ministrou, a Hermes ministrou, Mari ministrou. Irmão, quanta ministração, falando somente do Cristo que você porta, somente da natureza que tem que ser mudada, do Deus invisível. Irmão, se você for fazer uma junção de palavras e uma junção de tudo que foi ministrado nessa casa, há 3 anos vai fazer que eu estou aqui. Há 3 anos recebendo um alimento, recebendo aquilo que edifica a minha casa, que transforma o meu caráter, que transforma. E na pandemia, irmãos, o que você mais vê na rua, irmão, é que eles estão desistindo. O que te move? É o seu orgulho, o seu ego, ou aquilo que você porta? O que te move? Os seus desejos pessoais ou Cristo? A resposta. Você sabe por quê, irmãos? Eu falei da doação aqui. Eu sou muito grato a cada pessoa que ajudou, quantas pessoas nós ajudou. Mas você não tem noção o quanto é difícil para montar uma cesta básica. Você sabe por quê? Não só porque está difícil, que muitas das vezes o cristão está sem fé. Desaprendeu a viver uma dependência, desaprendeu a viver uma vontade que não é a minha, irmãos. Aqui em cima eu subi para ministrar, dá medo, dá calafrios. Ontem nós estávamos aqui, eu e a Fernanda lavando, e eu estava em paz sobre a questão. O pastor falou assim: Francisco, você ministra isso? Eu falei: beleza.
Porque eu estava em paz comigo, eu estou em paz, sabe por quê? Porque eu não estou falando algo da minha vida só, estou falando daquilo que eu tenho buscado, daquilo que eu quero viver, da minha gana, da minha sede. Não é por dinheiro lá fora, não é por trabalho, é por Cristo, para que Ele seja a esperança em mim, para que o meu vizinho veja, para que os meus filhos vejam, para que a minha esposa veja, para que a minha casa veja o Cristo que eu porto. Eu não saio para entregar uma cesta lá fora, ou para evangelizar alguém, ou para falar do amor de alguém, de Cristo, sendo que alguém já não falou para mim, sendo que eu não tenho escutado. Eu não estou falando para vocês de um Cristo que está numa cruz. Tem um louvor que nós ministramos aqui na casa que é Cristo, vivo Ele está, mas vivo Ele está aonde? Se na hora de ofertar você não oferta, se na hora de dizimar você receia, se na hora de doar 1 quilo de feijão você nem responde no grupo da igreja, ou se você muito menos, quando bate alguém no portão da tua casa pedindo uma roupa, você não dá. Irmãos, nós temos passado tempos difíceis, mas nessa casa nós escutamos sobre uma palavra sobre dependência. O que é depender de você? Os meus filhos dependem de mim porque são pequenos, não conseguem trabalhar, mas até eles vão aprender que vai chegar o tempo que eles não têm que depender do pai, e sim de Cristo. Tudo na vida é uma resposta. O soberbo, o orgulho, você sabe quando você afronta o orgulhoso? Quando você realmente resolve apontar o dedo no nariz dele e falar: você está errado nisso, nisso e naquilo. Que enquanto você não aponta para ele que ele está errado, ou que ele está andando de forma errada, ou que a atitude dele está errada, ele nunca vai parar. Irmãos, nós estamos cansados de chegar aqui, subir para ministrar, de te motivar, de falar que você precisa de mudança, se você mesmo não acredita em você. Irmãos, você vai entrar em igreja e sair de igreja, a motivação sempre vai ser Cristo. A motivação sempre vai ser Cristo. Mas Cristo, a palavra que nós temos nessa casa é ouvir, obedecer e multiplicar para esse ano. O ano passado foi uma palavra de ouvir, obedecer e nada. Quantas pessoas passou pela sua vida? Quantas palavras você tem ouvido de ministração? Quantas pessoas você tem falado desse amor? Quantas pessoas você tem impulsionado? A própria palavra de Deus vai dizer para nós que digas ao fraco que sou forte. Eu passei por lutas, mas eu não parei pelo caminho. Na Bíblia nós temos palavras sobre semeadores, nós temos parábolas das mulheres do fluxo de sangue, nós temos parábolas. Quando é que você vai deixar o seu legado? Quando é que você vai deixar o seu nome como verdadeiro discípulo da palavra? Quando que as suas atitudes e o seu comportamento vai evangelizar, vai mudar? Você sabe por quê, irmãos? Eu passei por 70 casas. Tinha casas que não tinha móveis, tinha casas que não tinha nada, tinha cama, um colchão no chão. Mas o que eu quero dizer para você hoje é para motivar você. Abre os teus olhos, porque enquanto você está preocupado com o teu ego, com a tua falta de compromisso com Cristo, não é conosco, é com Cristo. O quanto você vê e escuta uma palavra e você não acredita que amanhã ela é a diferença na tua casa, não é o hoje. O agora, o Deus sempre prepara o agora, mas e o amanhã? Você está preparado amanhã? Paulo vai dizer para nós que eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter dinheiro, será que você aprendeu? Irmãos, dentro dessa pandemia, eu trabalhando, registrado e tudo mais, eu sofri com a pandemia. Não estou dizendo que você está livre, não estou dizendo que você não está livre de ter a sua autoestima baixa. Você não está livre, você sabe por quê? Porque em Cristo tudo eu posso. Nós nos fortalecemos com quem? A Bíblia vai dizer para mim, para você daí de casa, para aqueles que estão aqui, que 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas eu me permanecerei de pé.
A Bíblia vai dizer para nós que mesmo que minha casa me abandone, os meus filhos me abandonem, Ele nunca me abandonaria. Eu não sei o que você passa, mas eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. Eu sei da cura que Ele pode levar para você que está enfermo. Eu acredito nesse Deus de milagre. Se você não tem fé o suficiente para acreditar, a Bíblia vai dizer que onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Então eu tenho por você. Eu acredito num país melhor, num governo melhor, num bairro melhor, numa cidade melhor. Irmãos, mas a gente vai cansar de ouvir pregadores ministrando. A gente vai vir aqui domingo pela manhã às 9 horas. Eu te convido a mudar a sua mente, a mudar seu caráter, a mudar a sua natureza. Você sabe por quê? Porque eu acredito nesse Deus que eu busco. Esse é um Deus de milagres. Se você não tem fé, se você não acredita, se você não é impulsionado, venha. Está sem força? Manda mensagem. Nós te buscamos. Nós fazemos qualquer coisa para você entender que isso não é um Deus de redes sociais. É um Deus que faz de dentro para fora. É uma natureza, é uma busca, é uma entrega. Se entrega. Está vazio? Ele te preenche. O que você quer que mude, Ele fará. Mas a partir do momento que você quiser e aonde você permitir. Ele não vai mexer em você. Você sabe qual que é o nosso problema grandemente, irmão? A gente se preocupa com o financeiro. A gente se preocupa, às vezes, com o alimento. Aí você vai falar assim, é o básico, para sobreviver é o básico, legal. Eu sou pai de 4 filhos. Eu posso botar comida, eu posso dar o que for para eles. Se eu for um mau pai, eles não têm nada. Se eu for um pai que não abraça, que não dá carinho, que não estou perto, eles não têm nada. Você sabe por quê? Porque se eu sair de casa hoje e eu for embora, como muitos fazem, e outro chegar e fazer aquilo que eu não fiz, eles não vão me chamar de pai, vai chamar o outro, porque deu aquilo que eles precisavam. O nosso defeito é botar desculpa em coisas que nós que temos que fazer. O primeiro passo a caminhar e me posicionar é meu. É minha responsabilidade ser pai. É minha responsabilidade educar e orientar os meus filhos. É minha responsabilidade. Agora tem um porém, eles não vão crescer da forma que eu quero, mas da forma que Cristo quer que eles sejam crescidos. O caráter é deles. A pastora falou que damos ao dinheiro o lugar indevido. Isso é fácil. Irmãos, você vê na rua pessoas praticamente atropelando tudo por causa de dinheiro, de carro, de status. Hoje a vida é influencer, não é à toa que nós estamos chegando na tua casa por uma influência digital. Mas eu convido a você, irmão, a se dobrar no secreto. Eu convido a você a olhar para a tua casa com o mesmo amor que Cristo te olha. A você olhar a sua casa num todo. Não é só o armário vazio, não é só a falta de dinheiro. Se você não ensinar o seu filho a ter caráter, se você não ensinar o teu filho a ter compromisso. Agora tem um porém também. Você pode ensinar, se o seu filho não quiser, esse caráter já não cabe mais a você. O que nós estamos falando aqui é de um Deus que transforma, desde que até seu filho queira. Seu papel é conduzir sua casa. Seu papel é levar o alimento. O maior alimento que você pode chegar no teu filho, na tua filha, é isso aqui. É o Cristo ressurreto. E o seu filho é seu reflexo. O seu filho é seu reflexo. Se você vive dias vazios nessa pandemia, você teve faz 1 ano e pouco, faz 1 ano e meio já que nós estamos de pandemia. Se nesse tempo todo você não sentou, você não abraçou, você não fez cafuné, você não fez isso, irmãos, eu sou pai de 4. O mundo lá fora faz. E depois que estiver lá fora é muito difícil trazer. Tome cuidado, aproveita. Façamos de nós a esperança da glória. Fazemos de nós, Cristo habita em nós, a esperança da glória. Quanto tempo? Irmãos, eu vou falar da minha vida porque a gente ministra com a nossa vida.
e com a nossa vida que nós ministramos. Por longo tempo da minha vida eu nunca fui pai. De 3 anos de ministério, quando o meu pai espiritual apontou o dedo para mim e falou: é o tempo de você ser pai, cuide da sua casa, alinhe a sua casa. Irmãos, eu tenho apanhado todos os dias, praticado, quase todos os dias eu mando uma mensagem, mas a minha maior sede é de virar para ele e falar: cara, como eu estou amando ser seu filho, como eu estou amando você que é filho dessa casa. Eu só te dou um conselho: não perca tempo em ser um filho obediente. Não perca tempo de mandar uma mensagem para o pai e falar: cara, sabe por quê, irmãos? Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Eu cresci de uma forma que eu achava que era o correto, de uma visão que eu achava que era o correto. Só que eu era aquela videira seca. Você sabe por que eu trouxe a palavra da videira seca? Porque eu achava que eu tinha fruto, eu achava que eu estava dando fruto. Só que eu era a videira seca, plantada. Aí Cristo olhou para mim e falou: não vou cortar ainda, calma, que eu vou cuidar de você, eu vou tratar, vou cuidar do seu alicerce, que é a terra onde você está. Ele me adubou, eles têm feito, e o fruto ainda pode não estar da forma ou do padrão que o mundo almeja, porque eu não estou aqui para que o mundo me veja como ele quer. Eu estou aqui para fazer a vontade de um Deus que é poderoso, para ser um filho obediente, mesmo que toda a minha casa não queira, eu não posso falhar. No mundo do crime a gente aprendeu uma coisa, quem veio de lá e sabe como é. No crime você nunca é 99. E por que com Cristo eu tenho que ser 99 ou menos? Eu tenho que ser 100% obediente aos meus pais, 100% entregue a Cristo, às mudanças. Eu estou numa fase de aperfeiçoamento de caráter. Pastor, na última reunião que ele fez comigo, ele falou assim: cara, se você falava 10 palavrão, quando Cristo entra, você tem que, não é acabar, porque é um processo de mudança de natureza, irmãos. O Adão não pode estar aí adormecido, você tem que terminar aí. E você vai fazendo isso, você vai falando, diminuindo, e vai mudando, e você não fala mais, e não fala. Só que nisso é no todo, é na sua vida no geral. Cristo, ele nunca vai chegar na sua vida para fazer meia mudança. A Bíblia vai dizer para nós que ele é fiel a terminar uma obra que ele começou. E numa obra, irmãos, eu hoje mexo com obra, que o Marquinhos acho que mexe com algumas coisas também, e muitos irmãos mexem. Numa obra, quando você vai começar ela do alicerce para cima, Cristo, quando ele começa numa obra, que ele começa do começo, na base, ele edifica a obra perfeita, no plumo, alinhada, acabada, fase a fase, alvenaria, reboco, acabamento, pintura, tudo certinho. Quando você vai para uma reforma, que é o complicado. Por que o complicado, irmão? Porque uma reforma, quando você quebra uma porta para pôr ela no outro, para você fechar uma porta para abrir outra, geralmente você mexe na estrutura, você vai dar marretada, você vai bater, e pode haver fissuras, trincas. E trinca, irmão, é numa obra que quando você vai dar acabamento, você tem que acabar com ela. Imagine que essas trincas hoje em você sejam dores no passado, orfandade, rebeldia, desobediência, que seja fatores de inúmeras coisas na sua vida, ignorância, orgulho, soberba, ganância, trauma. Imagine que essas fissuras, irmãos, tem fissura, dependendo do tamanho dessa trinca, dessa fissura, que você tem que abrir ela de fora a fora, botar vergalhão, fechar, passar cimento de novo. Dependendo da onde você fizer essa trinca, você tem que praticamente destruir tudo e refazer.
E Cristo, esse é o nosso arquiteto, Ele é a nossa pedra angular. Cara, se permita abandonar a sua bagagem de sentimentos e passar por um processo de morte, de cruz, que no começo você vai estranhar, vai doer, vai machucar. Só que tudo no começo passa. Todas as dores passam. Sentimentos, ego. O que eu quero dizer com tudo isso para você, irmão? Que do começo ao fim da ministração, você tem que ter fé. Acreditar que todas as coisas são possíveis. Que Ele é um Deus de transformação. Que Ele é um Deus que transforma o pai que abandonou a casa. Que Ele é um Deus que transforma o cara, o ex-viciado, os ex, tudo que você imagina que era ex, pornográfico, eu não tenho vergonha hoje, tudo aquilo que não, você entendeu? Tudo Ele muda. Mas qual é o tamanho da sua vontade de buscar pela sua casa? Qual é o tamanho da sua força? Porque para grandes coisas acontecer na tua casa, através de você, você tem que dar o primeiro passo. Qual é a sua limitação? Ah, não vou permitir mexer nisso aqui porque vai doer, eu não quero mais lembrar. Só que enquanto você não mexer, muitas coisas não vai deixar de coisar. Se você mente, se você engana, se você trapaceia, cara, uma hora ou outra você vai ter que parar com isso para outras áreas da sua vida fluir. Às vezes tem área na sua vida que não flui porque você não abandonou certas coisas. O que você tem entregado no seu secreto? Qual é a proporção que você tem entregado realmente o seu coração a ser um filho obediente? Tantas questões, eu anotei algumas coisas aqui que não podia deixar de falar ou de comentar. Mas a última coisa que está escrita aqui é: não desista. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista de construir em você a plenitude de Cristo. Nós aprendemos nessa casa que o nosso maior testemunho é a nossa vida. Nada pode te desabilitar no espírito a não ser você mesmo. A sua falta de coragem, a sua falta de determinação. Toda ministração nessa casa, no final, o pastor sempre fala, ou a pastora sempre fala: nos procure. Marca discipulado. Irmãos, é grandioso você aprender sendo filho, e automaticamente eu aprendendo como filho, eu levar para minha casa. É grandioso você escutar do seu filho caçula: pai, aonde o senhor vai? Eu quero ir com o senhor. Pai, eu vou escutar dos seus filhos, eles querer estar perto de você. Mas não é só estar perto, o que você tem ensinado ele quando ele está perto? Qual é a atitude, qual é o comportamento? Irmãos, quem me conhece, quem conhece a minha casa sabe como eu era. Como eu era, dependendo da circunstância ou da atitude que tinha, como eu agia. E hoje, os meus filhos fazem questão de estar perto de mim. Para mim é uma honra. E a minha maior gratidão a Deus é de eu continuar caminhando. A gente ouve palavras de gratidão. Você está sendo grato a Deus, irmão? Está sendo grato? Vou falar de novo. Mesmo que minha mãe me abandone, a Bíblia vai dizer que diga-se ao fraco que sou forte. Inúmeras palavras, inúmeros motivos de continuar, de persistir. Se nós sofremos hoje as nossas lutas, será que se nós fôssemos jogados à fornalha,
se nós fôssemos jogar da cova de leões, qual é o tamanho da nossa fé? Será que o leão chegaria em nós, cheirássemos, ia respirar a vida de Cristo em nós e não sentiria o gosto, o cheiro de carne? Será que nós fomos hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego, se nós fôssemos jogar essa fornalha hoje, agora? Irmãos, a gente não está suportando a pandemia. Você vê pessoas reclamando da pandemia. Só que o que você mais vai ver é desobediente, porque usa máscara, passa álcool em gel. Mano, você vê de pessoas na rua sem máscara, não lava as mãos direito, não faz os procedimentos direito. Pessoas perdendo família, entes queridos. Às vezes, irmãos, a gente não pode generalizar, né? Mas quantas pessoas negligenciaram a obediência? Precisamos trabalhar, tudo bem. Só que a palavra vai dizer para nós também ser obediente às leis dessa terra. Inúmeras vezes, eu já soube de desobediente, já sofri desobediência. Mas eu não estou dizendo que eu não estou apto à mudança, eu não estou dizendo que amanhã ou depois, meu dia é todos os dias buscar uma mudança, é todos os dias não desistir, não abandonar, não parar. Irmãos, enquanto a gente está aqui, pessoas aí fora estão com fome, pessoas aí fora estão se embriagando, se usando drogas. Enquanto de nós temos chamados, somos filhos enviados, e não fazemos nada lá fora. Às vezes a minha casa está sendo bombardeada, a sua casa está sendo bombardeada. Você sabe por quê? Às vezes a gente ainda está arredio, está levantando o escudo, está se rastejando. Qual é o tamanho mesmo da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa determinação? Qual é o tamanho da nossa vontade, da nossa gana, assim para Cristo? Irmãos, nós servimos um Deus que é vivo, nós servimos um Deus que transforma, nós servimos um Deus que Ele quer mudança. A verdadeira pergunta é: o que você quer? Você quer viver tudo isso? Quer dar testemunho? Quer viver testemunho? O que você quer? O que você quer? Deus, Ele é tão grandioso, que as suas fraquezas se tornam força, que as suas lutas se tornam exemplo para outros, que o seu testemunho de vida se torna combustível para outras. Eu vim do tráfico, e quantas pessoas não veio? Eu sou ex isso, ou eu sou ex aquilo. Quantas pessoas olham para a tua casa hoje e vejam um motivo de continuar? Quantas pessoas estão sendo edificadas pelo seu testemunho no seu trabalho? Quantas pessoas estão sendo edificadas pelo seu testemunho nas suas redes sociais? O que você tem postado, o que você tem falado, o que você tem feito? Você sabe por quê? Porque na pandemia tem pessoas aí fora famintas, não só de alimento. Eu passei por essas casas, nós oramos, ministramos, e o que você mais veio de retorno foi do seguinte, irmãos: Ele orou por mim, Ele orou pela minha casa, como eu senti aliviado depois da oração, como a oração trouxe paz ao meu espírito. Irmão, e oração simples, oração: Deus, cuida dessa casa, abençoa essa casa, que ele não se sinta sozinho, que ele se sinta cuidado pelo teu imenso amor. Oração simples. Vou dizer mais uma vez: o seu arroz,
o seu feijão, o seu sal e o seu pó de café, a sua bolacha, o seu sabonete, o seu papel higiênico, faz a diferença na vida de pessoas. Mas muitas das vezes a sua oração transforma a vida delas. A sua fé, aquilo que te move, aquilo que não podemos parar. Tem pessoas aí fora famintas, sedentas, assim como também tem pessoas que conhecem o amor dele, conhecem o tamanho da sua graça e o rejeita. Pessoas que a gente passei por casas que eu falei, cara, trouxe essa cesta básica aqui, pá, aí entreguei a cesta básica, posso orar por você? Eu me vi na hora, não, irmão, esse Deus, ele não fez nada na minha vida. Eu falei, por que você está falando isso? Me indagou, falou do meu Cristo, não que eu me rebelei, fiquei, não, quis saber qual era a dor dele. Antes de me manifestar como igreja, antes de me manifestar como filho, e a dor dessa pessoa, você sabe o que é, irmãos? Cristãos que não viveram, que não falaram, que julgaram, que apontaram. Eu simplesmente não deixei a pessoa terminar de falar e nem nada, e simplesmente dei um abraço. Abracei ela e falei, cara, quero te dar um abraço. E a pessoa falou assim, por quê? Falei, cara, eu acredito que as suas dores nessa noite estão sendo curadas. Sabe por quê? Porque eu também era um cara revoltado com Cristo por causa da minha infância, por causa do que eu vivi, por causa do que eu passei. Mas eu quero dizer para você que mesmo você com tudo isso de dor, Cristo nunca vai deixar de te amar. Que tudo isso que você tenha passado, todas as circunstâncias, eu não sei, das drogas, de bebida, o que você tem passado, mas Cristo te ama. Mesmo que você não entenda hoje, mesmo que você esteja magoado e ofendido hoje, eu sou fruto de oração, eu sou fruto de respostas, e eu quero semear na sua vida, mesmo que você ache que é doloroso. Irmãos, eu terminei de falar com a pessoa estava chorando. Aí tem um louvor que eles falam, que eles cantam aqui mesmo, que é o seu imenso amor. Às vezes temos irmãos dentro da casa que está seco, velho. Escuta, vem para culto, pula, dá europeia, faz tudo. Mas chega em casa, não põe em prática, vai no caminho, deixa a palavra se cair. Às vezes a palavra que você, a semente que você deixou cair para o chão, é o que mudaria seus dias hoje. É o que mudaria sua casa, é o que mudaria seu pensamento, é o que mudaria dentro de você, é o que mudaria seu intelecto. Mas a maior palavra que nós temos desses dias todos é a fé. Mesmo que seu armário esteja vazio. Irmãos, eu passei por processos, a pastora sabe disso. Os caras chegou no portão da minha casa para cortar minha luz, minha água. Pandemia. Chama minha esposa, chama os meus filhos e pergunta para eles qual foi o dia que eu murmurei, que eu reclamei. Você sabe por quê? Porque se Deus não fizer, quem vai fazer? Se Deus não enviar a resposta, quem vai? Agora está aí, está pago. E não era barato não, irmãos. Não é coisinha de 2, 3 continhas não. Ele sempre via a resposta. Ele sempre via alguém. Ele sempre dá a direção. Agora se eu sentasse no chão, reclamasse, falasse, ia mudar o quê? Muda nada. A minha fé é colocada em prática. A minha fé é colocada em ação. Se eu ficasse em casa sentado no sofá e não me disponibilizasse a entregar cesta, a buscar alimento, 70 famílias não teriam o que comer. Ou poderia alcançar, porque Deus usaria outra vida de outra pessoa. Eu convido a você a nos procurar
Eu não sei o que você precisa, mano, faça Pix. Eu não sei qual que é o que não... Faça alguma coisa. Faça parte deste corpo, dessa movimentação, seja uma engrenagem.